Essa questão de regularidade, né? O contribuinte ir até o fisco falando, olha, ou o fisco ir até o contribuinte apontando determinado erro e dar um tempo para que o contribuinte ele consiga corrigir determinada informação ou determinado recolhimento a menor. Eu acho que isso daí é algo muito importante, especialmente no Brasil, em que nós temos uma legislação tributária muito complicada, né? Então, quando a gente fala de autorregularização, a gente está falando dar tempo ao contribuinte para que ele, tá bom, ele entregou aquela obrigação, ele fez o recolhimento do tributo, porém, ele fez errado, né? E todas as empresas podem estar suscetíveis a erros, mas assim, você dar a oportunidade para que o contribuinte ele fale, oh, errei, está aqui a correção e está aqui o recolhimento. A multa, muitas vezes, no Brasil, ela impede com que o contribuinte se autorregularize. Porque se ele, muitas vezes, não tem nem dinheiro para pagar o tributo, para pagar o valor da multa adicional, e nós temos visto nos tribunais uma tendência em que eles estão realmente exonerando os contribuintes das multas, né? Quando as multas elas se tornam Excessivas, excessivas, né? está tendo um movimento dos tribunais dizendo, olha, essa multa não é devida. Então, eu acho que essa questão da autorregularização, que acaba passando pela questão do compliance cooperativo. Então, dar a possibilidade do contribuinte autorregularizar sem que haja incidência de uma multa que seja que impeça o pagamento, né? Então, e outra, hoje em dia no Brasil, se ele vai questionar uma autuação e esse questionamento ele vai demorar 10 anos, 5 anos, vai ter incidência de juros. Então, não é só a multa também, né? Então, quando a gente fala de uma autorregularização imediata de um fato que ocorreu hoje e não um fato que ocorreu há 4 anos atrás, em que eu já teria incidência de juros, uma multa. Muitas vezes a gente vê um valor sendo duplicado, triplicado em virtude de multa e juros, né? Essa questão da autorregularização, ela se daria num momento imediato, por exemplo, o contribuinte entrega a obrigação e imediatamente, ou dali no prazo de 1 ou 2 meses, a Receita já teria condições de avaliar isso e falar, olha, há 2, 3 ou 5 meses atrás você entregou essa obrigação, houve esse problema. Tem como a gente diminuir esse tempo? Porque hoje em dia são 5 anos, né, que a gente tem aí pela frente. Sua pergunta tem várias camadas aí, tem, É. tem, tem bastante coisa para a gente conversar. Eu quero até aproveitar e começar a minha resposta com uma necessária distinção entre os tipos de problemas, né? Os Uhum. tipos de ilícitos aqui, quando a gente vai falar sobre multa, é importante também fazer essa separação, né? Porque aí dentro tem desde aquela situação de fraude, Uhum. né? Uma situação de adulteração de documento, uma situação de simulação, um devedor que é um devedor contumaz que se utiliza de mecanismos para se furtar o recolhimento de tributo, situações de má-fé efetiva, né? Então, isso tem que ser separado, né? É. Quando a gente está falando aqui de compliance cooperativo, a gente não está falando disso, né? Então, acho que essa separação é importante, né? A Uhum. gente não está falando dessas situações de fraude, dessas situações de dolo, essas situações de má-fé, essas situações de adulteração. Isso está fora dessa conversa, está fora da mesa. Então, a gente vem para um outro ponto aqui da discussão, né? Que são não cumprimentos da legislação tributária, né? Não recolhimento de tributo ou não entrega, Erros. Uhum. erro de Uhum. obrigações acessórias, por uma questão ou de interpretação ou por uma questão de erro mesmo, problema no sistema, problema Uhum. de cruzamento de informação, problema, né, que na hora da pessoa preencher um documento, faltou ali um documento, né? Enfim, acontece. Uhum. Então, Trícia, essa separação ela é muito importante porque a gente está num ambiente de altíssima complexidade, É. né? Como você também destacou na sua fala. Então, em um ambiente de altíssima complexidade tributária, o nível de erro ou o nível de tolerância a erro tem que ser maior. Tem que ser maior.
né? A tendência de se errar é maior. Exatamente. Exatamente. Então, a forma como lidamos com o erro, ela deve também entrar nessa equação, né? Que tipo de erro é esse? É um erro relacionado ao preenchimento de uma obrigação acessória? É um erro que ele vai se repetir em relação a fatos geradores subsequentes, ou foi um erro isolado? É um erro que envolve um problema de interpretação da legislação? Ou o problema está em um outro lugar, né? Então, vamos tentar resolver o problema. Então, olha como a mudança de Uhum, paradigma, percebe? uhum, Eu não estou aqui simplesmente para multar. Ah, não, tem um erro na declaração, multa. Tem um erro na nota fiscal, multa. Isso não resolve, né? A gente está olhando como melhorar a governança, como melhorar a arrecadação, como melhorar os controles. Então, olha, Trícia, eu estou vendo aqui que você colocou um dado na sua declaração que é inconsistente. Que eu fiz o cruzamento aqui e estou vendo que ele é inconsistente. Por que ele é inconsistente, Trícia? Aí você vai olhar, você fala, peraí, estou vendo aqui. Opa, não, realmente, eu esqueci de colocar esse dado na minha declaração de imposto de renda. uhum. Esqueci. Acontece, né? Durante o ano, sei lá, teve um recibo lá qualquer que você não colocou na sua declaração de imposto de renda. Vou colocar, já vou colocar de imediato, já vou retificar, vou corrigir, já vou entregar. Tá aqui, ó. Ah, teve impacto no recolhimento de tributo. Vou recolher a diferença. Então, assim, esse é um tipo de erro. Você vai corrigir esse erro. Ou uma outra situação. Trícia, olha, sua empresa toma aqui um crédito de PIS e COFINS todo mês. Estou vendo aqui que esse crédito está relacionado a uma nota fiscal, que é uma nota fiscal que, na minha interpretação como fisco, não daria crédito para você. Por que você está tomando crédito em relação a isso? Aí você vai lá e vai explicar, falando, estou tomando crédito porque, na minha interpretação, esse material me dá crédito, ou Uhum. essa mercadoria me dá crédito. E aí o fisco vai olhar para você e vai falar, não, peraí, Trícia, isso aqui não dá crédito. Aí você vai dizer, não, dá crédito com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do STF, solução de consulta, enfim. E aí você percebeu que tem ali uma divergência de interpretação, né? Não é uma questão de... Você não está de má fé, você não está sonegando informação, você não está deixando de informar, você não tem um erro no preenchimento. Tem uma questão de interpretação. E a nossa legislação é complexa, né? Então isso não é um problema que precisa ser tratado dentro de uma perspectiva punitiva estrita, né, de se reprimir aquela conduta. Não, porque a gente precisa resolver o problema, a gente precisa esclarecer, interpretar. Onde está o problema? Uhum. A complexidade joga um elemento muito importante dentro dessa relação e a gente percebe isso, né, no dia a dia, com essas discussões, judicialização, vários assuntos, Uhum. o tribunal demora para julgar, É. né? Então, isso vai se retroalimentando. E aí você também falou, mas como que eu vou poder autorregularizar? Como que eu vou poder fazer a minha retificação, minha correção, né? Esse ponto também é interessante. A gente tem uma perspectiva hoje, já no Código Tributário Nacional, que qualquer tipo de regularização antes de uma abertura de fiscalização, ela afasta a multa punitiva e multa moratória, Uhum. né? Então, o contribuinte ele vai revisar a sua apuração, vai revisar lá os seus controles, identifica um erro, ele vai e corrige antes de uma abertura de fiscalização, sem multa, sem juros. Entendimento já pacificado do STJ, né, os entes federados, a maior parte deles tem aceitado isso. Tá? Então, veja, já existem mecanismos no sistema hoje que permitam essa autorregularização. Uhum. Bastaria o fisco, ao invés dele abrir e iniciar uma fiscalização, né, mandar um termo de abertura de fiscalização, ele fazer esse procedimento prévio. Prévio. Né? Que já é feito com os grandes contribuintes hoje, né? É um bom ponto. Né? Os grandes contribuintes já têm hoje, né, Uhum. um cruzamento de dados, e esse cruzamento de dados aponta ali determinadas inconsistências, e essas pessoas recebem Uhum. essas comunicações e podem se autorregularizar. Uhum. Pessoa física também, né, da mesma forma que a gente estava comentando aqui. Em alguns estados também nós temos esse modelo, né? O estado faz um cruzamento
identifica determinadas inconsistências, fala, olha, estou vendo aqui uma inconsistência, você não quer dar uma olhadinha nisso? Se o contribuinte entender que tem ali um erro, ele já corrige, recolhe o tributo. Então, esse é um exemplo de compliance cooperativo. Né? Olha que interessante, a gente já tem esse compliance cooperativo acontecendo na prática. Né? E se isso acontece depois de uma fiscalização já em andamento? Né? Esse ponto também é interessante, porque a fiscalização já está em andamento. Né? Então, se identifica essa situação, o contribuinte não poderia retificar. Né? E em vários sistemas fica travado, ele não consegue retificar se tiver em fiscalização. Né? Aí vem vamos dizer, a existência de programas de compliance cooperativo direcionados ou programas de compliance cooperativo específicos. Né? Então, o Estado pode criar um programa de compliance cooperativo, por exemplo, para permitir que o contribuinte faça a autorregularização, mesmo durante ou dentro de um procedimento de fiscalização. Desde que, então, permitido pelo fisco. Ele vai tratar isso, né, dentro dessa situação, né, dentro desse programa específico. Tá? E aí a gente pode chegar até mesmo numa situação em que já exista um auto de infração e o contribuinte ele quer pagar o auto de infração. E aí, como você falou, as multas no Brasil são multas, né, que são desproporcionais ao próprio prejuízo que o fisco tenha. Né? Essa é uma discussão muito interessante também. A gente pode eventualmente até voltar num outro momento. Já estou até me convidando aqui para falar sobre isso, mas as multas, elas acabaram assumindo, né, durante a época de inflação que a gente viveu no Brasil, elas acabaram se dividindo ali em multa moratória e punitiva, elas acabaram também assumindo percentuais que são percentuais que hoje são absurdos, né, e que superam muitas vezes 100% do valor do próprio tributo. Então, isso acaba inviabilizando muitas vezes um pagamento. E aí, Trícia, nesses programas de compliance cooperativo, essa discussão em outros países, há uma relação com mecanismos para a solução de controvérsias. E muitas vezes mecanismos alternativos para a solução de controvérsia. Então entra uma transação, entra arbitragem, até eventualmente uma mediação para se evitar o lançamento, né, para se fazer essa solução antes do lançamento. Então, essa autorregularização, esse cumprimento, ele é um elemento importante. Ele está focado no cumprimento da obrigação, no compliance tributário, e não na multa. E ele deve ser olhado nessa cadeia como um todo, desde o início, lá quando você faz a autorregularização, até eventualmente depois que o seu auto de infração já está lavrado e você quer pagar esse auto de infração sem a multa. Né? Então vejam que existem vários pontos aqui que se conectam com o compliance cooperativo. Exato, exato. E o próprio fisco, até acho que o próprio governo já entendeu que essas multas, né? Tanto é que ano sim, ano não, a gente tem os refis, a gente tem vários programas de regularização em que o fisco acaba exonerando a multa. Então, acho que o próprio fisco já entendeu que esse sistema de penalizar, aplicar multa, ele não é sustentável, né, numa economia atual e até pelo grau de transparência, como você falou, que existe hoje. Né? Então, acho que o próprio fisco já está mudando um pouco esse mindset de penalizar. Daí porque ele também tem interesse em implementar esse grau de cooperativismo com o contribuinte. Né? Vamos colocar assim, ele vai cooperar com o contribuinte, né? Aí a gente volta também, você trouxe um ponto que me chamou a atenção para uma característica até institucional que a gente tem no Brasil. Né? O Código Tributário Nacional, ele fala que as infrações tributárias independem da intenção do agente. Está lá no 136 do CTN. E isso foi sendo interpretado e construído como se fosse uma responsabilidade objetiva, né, para a infração. Errou, tem que pagar. Exatamente. Penalidade máxima. E isso vem, né, sendo construído ao longo de anos. Né? E ultimamente se discute exatamente a interpretação dessa regra. Né? Como olhar para essa regra
dentro de um cenário em que a realidade é muito mais complexa e as situações de descumprimento, elas também são muito díspares e muito abrangentes dentro de uma interpretação tão estreita da legislação tributária, né? A gente não pode olhar para esse dispositivo como você falou agora, olha, é uma interpretação objetiva. Aconteceu, você tem que aplicar penalidade, eu tenho que aplicar penalidade. Uhum. Não, o que ele fala é que a responsabilidade independe da intenção do agente, mas não quer dizer que essa penalidade ela é um fim em si mesmo e essa penalidade ela vai se sobrepor ao próprio interesse do cumprimento da obrigação tributária. Então, a discussão ou a análise, no caso, a verificação e a abertura de possibilidade de correção, ela é mais importante do que a aplicação da penalidade. Uhum. Interessante que na Espanha, por exemplo, que tem um programa de conformidade cooperativa também em andamento, que é até um paradigma, né, para o Brasil, eles não têm aplicação da penalidade em casos de erro, por exemplo. Então, olha que interessante, né? É um problema de interpretação. Você declarou, você informou, você teve uma interpretação que é uma interpretação razoável. Por que eu vou te penalizar? Não vou te penalizar. Não teve infração aqui. É uma questão de interpretação, uma questão de erro. Não é exigível, não tem multa. Então, a nossa mentalidade, né, em relação às penalidades, ela também precisa ser muito discutida. Exato. Né? É essa mudança cultural. Essa mudança cultural. Né? A penalidade ela tem que ser aplicada. A penalidade tem que ser aplicada e ser direcionada para aqueles casos em que efetivamente há, vamos dizer assim, a justificativa até legítima de sua aplicação. Mas a gente tem que olhar também que ela é instrumental. Então, peraí, mas é uma questão de erro? Vamos corrigir. Você quer corrigir? Você vai melhorar a sua situação? Isso daqui, você vai mudar o seu procedimento? Você vai fazer dessa forma, então, correta? Então, essa análise e o olhar da própria interpretação da penalidade também precisa ser discutido. Excelente, eu também acho. Acho que é algo que tem que vir à tona para que a gente comece a mudar, né? Que senão a gente não vai começar.